Hoje em dia a mídia da internet, ela deixa o mundo aos nossos pés ao minuto. É impressionante como as coisas correm por este meio. Muitas vezes as pessoas não percebem isso, ainda mais numa cidadezinha do interior, mas não tenha dúvida que o grande envolvimento no futuro, e já está sendo, será a internet, né? O nosso amigo aqui, o Mira, me propôs uma ideia, me fez uma proposta de falar sobre a língua portuguesa. Eu, pelo meu sotaque, qualquer um percebe, eu sou português, sou nascido na Ilha da Madeira, certo? É uma ilha portuguesa a 800 km da costa do continente, como nós falamos lá, e a 400 km da África. Nós temos uma influência de clima subtropical, bem parecida ao nosso aqui, e então, quando eu vim para cá, me acostumei rapidamente, até por isso, porque o clima não fez diferença nenhuma nesse aspecto. E foi bem recebido, é claro, no Brasil. O nosso povo é um dos ingredientes do atual povo brasileiro. Entre tantas nacionalidades para cá vieram, a portuguesa foi a primeira em princípio, e aqui estamos colaborando também com o nosso país. Eu falo o nosso porque eu me sinto tão brasileiro como qualquer um das pessoas que estão me vendo neste momento, certo? Então, o processo, a ideia seria falar sobre a língua portuguesa. Bem, a língua portuguesa, ela surgiu na atual região ao norte de Portugal, no Minho, Trás-os-Montes, com o foco principal, tendo como capital a cidade de Guimarães. Guimarães é conhecida por um baita castelo que lá tem, com torres de até 100 metros de alto. Às vezes vejo a foto e fico imaginando como há 1000 anos atrás alguém teria condições e técnica para fazer aquilo e permanece de pé. Essa que é a grande vantagem, né, da cidade. Havia uma pendenga, assim, entre o Condado de Portugal e o Reino de Leão. E os dois reis eram primos do Afonso Henriques, e um tal de Sancho lá qualquer, que não interessa agora do espanhol, né? Mas houve uma batalha bem na frente do Castelo de Guimarães, e aí a sorte pendeu para os portugueses. Podemos dizer que a língua portuguesa nasceu nesse exato momento. Se a gente tivesse perdido essa batalha, evidentemente que a língua portuguesa desapareceria. Falar-se-ia espanhol, ou castelhano, como se quer dizer, em toda a península, e o português nem registro teria, porque mal estava começando. Era um linguajar local que, com o tempo, ganhou foros políticos, porque o país tornou-se independente e, evidentemente, seguiu o seu rumo, né? Até estar no mundo inteiro, em 8 nações, que seriam Portugal, Brasil, certo? O nosso irmão maior, aí passando por umas ilhas que são independentes, que são Cabo Verde, Guiné, Santo Tomé, Angola, Moçambique e um país na Oceania, que é Timor, chamado Timor-Leste, justamente pela língua portuguesa, que foi o grande foco de união daquele povo, que ele estava ocupado pela Indonésia, e após 200.000 assassinatos, porque quem está num lugar e mata à toa é assassino, metade da população foi exterminada para ver se era dominada pela nova potência. E eles, pela língua portuguesa, pelo seu jeito de ser, não quiseram a associação com o país dominante. E hoje em dia é um país que tem grandes recursos, petroleiros e tudo, mas pelo menos segue a sua vida. E para nós é interessante ressaltar, pensando, vivendo, construindo e amando em português. É isso que interessa. Como nós fazemos também aqui no Brasil. Nunca não percebe, não se dá de conta. Todo dia a gente repete as coisas, mas o grande veículo, o grande instrumento de crescimento em qualquer área é o nosso idioma.
é a maior ferramenta que nós temos. E por isso essa ferramenta tem que ser trabalhada, polida, afiada, arrumada do jeito certo. Para quê? Que é a melhor maneira da gente se comunicar. Se comunicando bem, dará certo qualquer coisa. Certo? É bem por aí. Eu queria ler aqui um poema do Olavo Bilac. Muita gente conhece e outros não. Chamado Língua Portuguesa. Olavo Bilac, um poeta do fim do século XIX, entrando no século XX. E isso aqui é uma preciosidade. Veja só. Última flor do lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura. Ouro nativo, que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira cinzela, que tens o tron e o silvo da procela, e o arrolo da saudade e da ternura. Amo o teu viço agreste e o teu aroma de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi meu filho, e em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem perigo. Certo, veja só, ninguém poderia falar melhor sobre uma língua que este autor, né? Que este poeta. Né? Eu creio que nenhum idioma tem uma homenagem tão perfeita a si mesmo. Né? E então, aqui está uma maneira de a gente se orgulhar e também tentar fazer com que as pessoas realmente amem a sua língua. Façam questão de estudá-la, de ir a fundo, certo? Eu dou uma ideia aos professores. Vão atrás das origens das palavras, de descobrir como a língua evoluiu, como aplicar, fazer os seus alunos amar, gostar, desenvolver um conceito e pegar um papel e escrever uma redação. Nem que seja 10 palavras, 5 palavras, 20, mas que saiam com emoção, com ideias, realmente com muito amor, com muita ternura, certo? Ainda mais com o sotaque brasileiro. Havia um poeta em Portugal, mais romancista que poeta, mas de qualquer maneira era fantástico, era um mestre da palavra. Essa de Queiroz, que dizia que o brasileiro era o português com açúcar. É que legal. Por quê? É uma língua adocicada, a diferença da nossa origem, que é um pouquinho mais dura. Aqui justamente pelas misturas. O índio tinha o seu jeito de falar, o africano, os italianos, todos os que vieram para cá contribuíram para a consolidação do que temos hoje em dia, que é o português como expressão local, certo? E que é muito visto e amado, inclusive, em outros países de língua portuguesa, pode ter certeza. O Brasil, como o irmão maior dessa comunidade de 300 milhões de habitantes, ele é digamos, a bandeira da língua. O que se faz no Brasil é o que realmente dá atenção às pessoas noutros lados. E as pessoas veem o Brasil nesta área cultural como um fórum, como um farol para guiar as demais, digamos, expressões literárias dos diversos países de língua portuguesa. Como falamos, tem Moçambique, ele tem uma grande expressão literária, Angola, países como pequenininhos, de 100 mil habitantes, como São Tomé e Príncipe, tem uma expressão cultural fantástica. Cabo Verde é um país que tem 12 ilhas, algo assim, né? 400 mil habitantes, árido, perto do Saara. Não há analfabetos, parece mentira. Um país misturado, mestiço, né? E eles preservam e vão mesmo atrás da instrução.
Por uma razão muito simples, o país é pobre, ele não dá muitas condições. E então eles se preparam e vão pelo mundo a trabalhar. Tem milhares nos Estados Unidos, na Europa, tudo quanto é lugar, e lá também, evidentemente, no Brasil. Mas veja só, o único país africano onde não há analfabetos. Um índice melhor que o brasileiro. Porque as pessoas gostam de estudar. Conheci muito cabo-verdiano. Uma grande parte tinha curso universitário. É incrível mesmo. E essa habilidade eles têm ainda há muitos anos. E falam português excelente. Justamente por isso, porque estudam. Eles não arredam o pé disso. É uma cultura e essa cultura é que lhe dá as condições de prosseguir adiante. Há uma curiosidade. Aí, a mim também me chamava a atenção desde menino, né? Caramba, porque Portugal? Né? Porque é a cidade do Porto e a cidade de Gaia, Portugal. Na verdade, terminei por descobrir, porque a gente vai atrás também, que Portugal vem de uma palavra composta do latim chamada Portos Cálidos. Por que Portos Cálidos? Naquelas navegações que os romanos faziam para o norte da Europa, que já faziam isso, 2100 anos atrás, o último porto quente, digamos assim, de águas quentes, na direção ao norte da Europa, era a cidade do Porto, que existe até hoje, lá em Portugal, é a cidade industrial de Portugal. E então, eram os portos cálidos, ou seja, porto quente, porto de águas quentes. Portos cálidos, portos cal, e ficou Portugal. Olha só a origem do nome de Portugal, certo? Aí, nossa língua, ela tem um fundamento praticamente de 80% do latim. Se o latim existisse hoje como língua oficial, aliás, existe no Vaticano, mas na forma clássica, né? Mas se fosse a evolução do latim, ele seria o português ou as outras línguas em cada lugar onde ele se manifestou, que seria a Espanha, seria a França, a Itália, certo? Mas com a evolução que temos hoje. A nossa língua é praticamente latina, evidentemente, que 2000 anos fazem muita diferença. Mas as raízes são as mesmas. Por isso que quando alguém quer estudar um idioma estrangeiro, ele tem que saber bem o português. E para saber bem o português, o ideal é ter conhecimento de etimologia. Olha aí, etimo, ou linguagem, né? Estudo da linguagem. Saber a história de uma palavra, desde o começo até agora. Como ela veio, certo? Eu costumo usar uma palavra como elucidação. Por exemplo, ponderar. Ponderar, que uma pessoa ponderada é uma pessoa que mede as coisas, certo? Ele não fala qualquer coisa. Ele não é uma estação repetidora, certo? Ele não é um papagaio. Então, ele tem realmente conteúdo ponderado, comedido, com medida, ele mede o que vai dizer. E ponderes quer dizer peso, em latim. Então, ponderado é uma pessoa que pesa aquilo que vai dizer, certo? Há um livro, há um título muito interessante, chamado A Imponderável Leveza do Ser. É um título de uma obra filosófica de um ator francês, não me recordo o nome agora, é Jean-Paul Sartre, acho que sim. E então, ele, com esse título, veja só, A Imponderável Leveza do Ser. Acaba sendo um pleonasmo, mas na verdade seria um ser espiritual sem peso, pois seria essa a ideia do homem, né? Então, é muito interessante como as palavras surgem. A nossa ideia é aproveitar este espaço na TV Alternativa para prosseguir com, digamos, pequenas aulas, não é? Falando na origem das palavras. Se nós atingirmos uma média de 2000 palavras sabendo a sua origem, o significado e a colocação correta na frase, você vira um mestre da língua. Elimina dicionário. Não só porque o dicionário é pesado, não é só isso não, mas é porque
ele vai te dar aquela, ele vai te dar aquela qualidade de linguagem e tudo que você falar vai ter realmente condições de dizer que tem autoridade naquilo que eu estou falando. Certo? Que há tempos alguém me falou, temos que eliminar o hino nacional. Ué, mas porquê? Aquilo é uma porcaria. Palavra muito difícil. Temos que fazer uma coisa mais fácil. Oh, meu Deus do céu. Não seria melhor você procurar estudar a razão dos poetas escreverem o hino daquela maneira? Não era muito mais simpático? Pelo menos você entendeu o que o cara queria dizer. Está aí. Um hino fantástico do que há de melhor no mundo. Certo? Basta você estar no estrangeiro e escutar o hino nacional. Muitas coisas vêm à sua mente, à sua ideia, imagens. É fantástico, é fantástico. Mais do que aqui, né? E conhecer aquilo que quer dizer ali. Lábaro. E por aí vai. Lábaro é a bandeira. Um dia nós vamos trabalhar com o hino aqui também, né? E você vai ver que tem muita coisa que você passa a amar a representação musical da sua pátria. E isso é super importante. Tá bom? Só queria terminar assim. Já que falamos da língua portuguesa, ela é universal. E tem um poema de Fernando Pessoa que ele dá essa característica de mundo, de continentes, de espaço, de globalização. Chama-se Alma Portuguesa, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Para te cruzarmos, quantas mães choraram, quantas em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Deus, ó mar, o abismo dele, mas foi nele que inspirou o céu. Ou seja, tudo vale a pena? Tudo vale a pena. Temos que se esforçar. Temos que fazer tudo o possível, porque os medos estão aí. Deus deu o medo, mas também deu o céu, onde você se espelha, certo? O azul é uma das cores que deixam a gente de bem com a vida, né? Certo? Ele é bem parente do verde, e o verde é a esperança. O verde nós temos aqui demais. Então a nossa terra já é verde, ela é a esperança, é aprazível, mas também tem um céu azul como não há em parte nenhuma, certo? Então, usando essa ferramenta que é a nossa língua, afiada, bem preparada, nós podemos conquistar o mundo em qualquer área que a gente vá atrás, certo? Estava conversando com o senhor Mira há pouco sobre ninguém vai cortar cana-de-açúcar com uma faca, com um facão sem amolar, não tem jeito, não tem como, ele vai se machucar, não vai produzir e vai se aborrecer. O idioma é a mesma coisa, se você estiver bem preparado, bem afiado, as coisas vão surgir, certo? Nós vamos trabalhar com redação, quem quiser entrar em contacto pode entrar aqui pela televisão ou pelo site, e nós vamos trabalhar com redação. Redação, ela é a escrita, digamos assim, colocada no papel, a colocação das emoções. Escreva de qualquer jeito, não há problema. Pode escrever de qualquer maneira. Aí você pega e guarda. Amanhã você, puxa vida, mas isso aqui não está grande coisa. Você corrige, acrescenta mais alguma coisa, vai, certo? Até que depois vai surgir realmente digamos, uma pequena obra, vamos dizer, prima. Para nós, qualquer obra que a gente faz é uma obra-prima, certo? Né? Eu lembro uma ocasião, a título de brincadeira, que no Nordeste tem lá uma pequena fábrica de violinos. Então o cara mostrava na televisão que tinha muita gente trabalhando naquilo e vendiam, não sei o quê. E eles assim, pode não ser um Stradivarius. Stradivarius foi o maior construtor de
de violinos que se tem notícia. Ele é super bem acústico, sem precisar de eletricidade. E então ele diz, pode não ser um Stradivarius, mas dá o pão de vários. Então é essa, de realmente trabalhar de maneira que a gente possa ter a base de uma profissão digna. Qualquer profissão é digna. E se ela tiver uma base no seu idioma, mais digna será.